Envelhecimento cronológico e beleza. Esse é o tema do Beleza na Lata deste episódio. Que estamos envelhecendo, o tempo está passando, isso é óbvio para todo mundo. Agora, envelhecer belo, envelhecer com autoestima, cuidando da beleza, esse é o maior desafio. O que a gente quer conversar hoje é sobre procedimentos estéticos mais falados, mais realizados pelas famosas e que estão em todas as revistas e mídias. Então, para isso, eu, doutora Cristiane Sonsino, e minha colega, doutora Gisela Garcia Coan, convidamos a doutora Liara Noshala, que é dermatologista, para falar desse assunto com a gente. Olá, doutora Liara, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui, viu? Obrigada. Envelhecer com beleza, envelhecer com autoestima, realizando procedimentos estéticos. Qual é a sua visão desse envelhecimento cronológico e da realização dos procedimentos estéticos? Envelhecer, todo mundo vai, né? A gente não vai fugir disso. E eu acho que hoje, pelo menos, não sei se eu estou muito... É um nicho que me procura, mas é muito nessa pegada de envelhecer bem. Sim. Envelhecer com a sua própria característica. E não se perder isso, né? Hoje elas vêm me procurar, né? As pacientes, muito com isso. Assim, não quero não me reconhecer. Eu não quero me olhar no espelho e não me reconhecer, né? Então é possível sim a gente utilizar as tecnologias que estão aí a nosso favor para a gente ressaltar o que a gente tem de belo e envelhecer de uma forma saudável, de uma forma natural e da forma que a pessoa também se sentir bem, né? Então é essa forma que eu penso e é essa forma que eu trabalho. Então, antigamente a gente falava muito em anti-aging, cosmético anti-aging, procedimento estético anti-aging. Hoje a gente já sabe que não dá para parar com esse envelhecimento. Então, não é mais anti-aging, combater o envelhecimento. A gente o aceita e, como a doutora falou, melhora, ressalta aquilo que já é belo em cada indivíduo. Então, tanto que hoje os dermocosméticos já são tidos como pró-aging, favorecendo aí o envelhecimento saudável. Doutora, sobre procedimentos que não são invasivos, o que nós temos hoje de tecnologia que pode fazer com que essa beleza seja ressaltada e os traços de envelhecimento sejam minimamente percebidos? Então, quando a gente pensa em tecnologias não invasivas, eu acho que o mais, assim, que eu acabo utilizando mais na minha prática clínica é o Ultraformer mesmo, que é o ultrassom microfocado, que ele é um ultrassom que vai fazer entrega de resultados de uma forma que você não agride a pele do paciente, né? Então, toda a tecnologia se direciona para uma profundidade programada que a gente escolhe, onde a gente quer agir, e mantendo a pele íntegra. Então, é muito versátil no sentido de que a pessoa pode vir fazer o procedimento e continuar trabalhando no resto do dia. Ela não tem aquele necessidade de se afastar do trabalho, das suas atividades, né? Então, isso que a gente tem de opção hoje, bem de uma forma... Existem também lasers, né? Sim. Existem lasers que também permitem isso, que você faz e consegue manter sua rotina. Eu acho Pode falar nome comercial. Lavian. O Lavian. A gente tem aparelhos que entregam essa praticidade, né? Que a pessoa não precisa se afastar. Eu acho que cada vez mais isso é buscado porque pelo primeiro ritmo de vida, segundo porque também a pessoa não quer parar de fazer suas atividades físicas, suas atividades profissionais, até com a família, né, para não ter aquele impacto de, eu fiz um procedimento, ela não quer ter que ficar falando o que fez, que não fez, né, e acho que por isso que eles acabaram ganhando tanto espaço aí no mercado. Hoje a gente fala muito em estoque de colágeno, né, em estimular esse colágeno e tal. E qual idade a gente começaria a fazer? Porque assim, uma coisa é a gente produzir algo que a gente já perdeu, né? Ou a gente querer manter na pele aquilo que a gente ainda tem. Então, seriam indicações diferentes? Ou tem uma idade assim, olha, eu indicaria em tal idade já começar
a fazer esse estoque de colágeno? Acho que tudo tem que ser muito individualizado, né? A gente sabe que com 35 anos a pessoa começa a perder muito colágeno, mas a gente tem que investigar, tem que avaliar, né? Examinar. Então, uma dica que eu falo é puxa mesmo a pele, sente como é que tá a flacidez da pele ali. Quando a pessoa tem mais flacidez, a gente vai precisar trabalhar muito mais, né, naquela pele, porque já foi consumido aquele colágeno. Às vezes, gente muito jovem, né? Então, às vezes, se a pessoa é triatleta, se a pessoa é vegetariana, se a pessoa... Tudo isso é muito importante a gente avaliar. Mas, lógico, quando a gente vai fazer um plano de tratamento, a gente tem alguns pacientes que eu faço banco de colágeno, né? A gente vai fazer um estoque, porque ela não quer perder aquela forma, ela não quer que aquilo vá derretendo, aquele aspecto de derretimento do rosto. Então, a gente pode fazer um banco, sim, de colágeno, e a tecnologia a gente usa a nosso favor para isso mesmo. Agora, tem pessoas que eu vou precisar realmente repor ali bastante estrutura, reposicionar. Então, aí, cada caso. Assim, para fazer uma avaliação já 35 anos, para aí já é legal fazer uma avaliação já dessa pele, assim, pensando nesse estoque de colágeno, em não deixar acontecer, né? Não ter que reverter. Às vezes é mais interessante a gente cuidar do que a gente tem do que pensar em reverter lá na frente. Sim, com certeza. Eu acho que toda vez que a gente faz a prevenção, o resultado é muito melhor, né? É igual, por exemplo, a pessoa que vai procurar para fazer toxina botulínica já com primeira vez, mais de 60 anos, e de repente, para aquela pele, tudo bem, mas de repente não. De repente ele já está com um vinco muito grande aqui, As que a marcas. toxina... Já marcou, né? Que a toxina não vai ter efeito, né, que ele está imaginando. Então, aí eu tenho que explicar, tenho que falar que a gente vai ter que utilizar outras tecnologias ali para a gente conseguir o resultado que ele deseja. Se a gente pensar no processo de envelhecimento, né, envelhecimento, ele vai ocorrendo de uma forma que a gente já consegue prever, né, quando eu olho o paciente, examino, a gente consegue imaginar como é que aquele paciente vai envelhecer, e aí a gente consegue lançar mão de meios para que aquele envelhecimento seja o mais harmonioso possível, né? Acho que essa palavra é legal. E quando a gente pensa também em envelhecimento, a gente lembrar que a gente envelhece em camadas, né? Então, se a gente pensar na face, né? Nosso osso mesmo, pensando em estruturas ósseas, a gente sabe que isso vai envelhecendo também, né? A gente está remodelando o tempo inteiro. Coxim gorduroso. A gente ganha gordura no abdômen, em outras regiões, e da face vai reduzindo, né? Isso, esse vai coxim gorduroso. E vai derretendo, né? Eles vão descendo, Perde a sustentação, né? E quando a gente faz essa descida dos coxins, a gente perde pontos de pressão óssea, né? Então, eu explico assim para os meus pacientes que é uma forma de entender mais fácil, eu acho. Quando a gente perde um dente, se a gente não repõe logo no lugar ali o dente, a gente vai ter uma reabsorção óssea muito importante, né? E aí você vai precisar, muitas vezes, fazer o quê? Um enxerto ósseo antes de fazer de colocar lá não sei como chama, gente, um dente, né? Uma prótese, isso. E aí, é a mesma coisa no nosso osso da face. Se a gente vai perdendo muito e não vai fazendo os pontos de sustentação ali que a gente precisa, vai envelhecendo mais rápido, desde o osso. E aí vai abrindo realmente essa região, tem essa região também que vai perdendo muito massa óssea, e aí a gente vai perdendo os pontos de brilho do rosto, pontos de sustentação mesmo, vão deslizando mesmo, né? É importante lembrar que não é uma vez que se faz, que já tem um resultado, né? A academia você não faz uma vez e tem resultado. E o paciente quer, né? Sempre ela quer o resultado quer, o resultado demora um pouquinho mais para aparecer, não sai da aplicação já com o resultado e falar, não senti nada, porque aí ele vai esquecer, porque normalmente a gente tem essa questão de ser muito imediatista, já quer um espelho para olhar se mudou alguma coisa, né? E aí vem aqueles preenchedores que vêm esticar por volume, aí fica um envelhecimento feio, né? Fica muito cheio e não é essa a ideia, não fica harmonioso. Mas a questão do bioestimular por várias técnicas leva um tempinho. E o que eu vejo muitas pessoas falando é isso. Eu fiz e não vi resultado. Não vi tanta diferença. E ela vai ver realmente ao longo do tempo e ao longo de algumas aplicações e o que é mais legal de técnicas, né? Quando fala em associação de técnica, o mais legal da questão do Ultraformer vem nesse raciocínio das camadas.
Ultraformer, né, que é um ultrassom microfocado, ele trabalha inclusive na área muscular. Sim. Então, você ter um músculo no sistema músculo-aponeurótico, né, que faça esse retesamento, esse efeito lifting, que nem sempre é no mesmo dia, mas ele é como academia, você vai trabalhando até ter um reposicionamento dessa musculatura. Isso ajuda, né, doutora? Sim. E quando a gente fala de pele, tem o bioestimulador de colágeno, tem o preenchimento. O que a gente... Tem a intradermoterapia. O que se faz primeiro? Então, acho que juntando tudo isso, né, que a gente foi falando, eu sempre pontuo para as minhas pacientes que a gente faça um plano de tratamento. Então, eu escuto a queixa, eu vejo o que ela quer, porque eu acho que isso é muito importante, a gente ouvir a demanda dela e não eu querer fazer o que eu acho que vai ficar bonito, né? Uhum. A gente tem que escutar realmente o que ela quer, respeitar muito isso é muito importante. E a partir daí eu faço um plano de tratamento, porque como você mesmo comentou hoje, não é uma coisa só, muitas vezes que ela vai conseguir o resultado que ela quer, então a gente faz o passo a passo. E eu realmente pontuo, olha, vai ser assim, né? Eu explico, né? Um preenchedor tem um efeito visível imediato, porque eu estou colocando uma substância, né, dentro do seu corpo que vai ficar ali por um tempo. O bioestimulador já age de uma outra forma. Por quê? Porque eu estou colocando uma substância que vai estimular o seu próprio corpo a produzir o colágeno. E esse processo demora, né? Não é uma coisa imediata. Então, tudo isso é muito importante. Quando a gente conversa e explica, eu acho que essa ansiedade, essa angústia, ela é mais dosada, né? Então, eu consigo ter pacientes mais fiéis por isso, eu acho, quando a gente conversa e explica. Tem uma questão assim que eu fico em dúvida sempre. Você bioestimula, então quer dizer, você faz um estímulo para a produção. Uhum. Mas aí entra essa questão da alimentação do paciente, entra essa questão, né? Você poderia falar um pouco isso pra gente? Claro. Porque assim, eu fico sempre essa dúvida, assim, a gente fala tanto que funciona, que é maravilhoso e tal, mas e a participação do paciente nisso? Com assim, certeza, né? fundamental. A gente conhecer, né? Eu volto a falar. Por isso que eu acho que o mais importante do profissional é saber ouvir, né? Saber se interessar e querer saber quem é aquela pessoa que está ali. Ela é vegetariana, ela é triatleta, Toma sol. Como que é a exposição solar, ela fuma, consumo de álcool, como que é a alimentação dela, né? Ela tem um consumo de proteína suficiente para nutrição Por isso dela? que se fala tanto, né, Gi, do colágeno, da ingesta do nutracêutico que possa auxiliar, mas a base alimentar é importante, né? Fundamental, né, Cris? Hoje a gente sabe que a sarcopenia, né, que é quando a pessoa vai perdendo a massa magra, é tão prevalente, e se a gente for tratar um paciente assim, o resultado vai ser muito pobre, né? Porque você precisa que ele tenha a disponibilidade para fazer colágeno. Para fazer colágeno antes, ele tem que estar bem, né, pensando nas estruturas musculares dele, né? Tem que estar saudável para a gente conseguir um resultado legal. Então, isso é fundamental. Se o próprio organismo vai ter condições de entregar isso que você está estimulando, né? Essa produção. Exatamente. A vitamina C é real? A vitamina C funciona mesmo? Como um precursor, né? Como precursor para formação do colágeno, Com certeza. né? Mas aí a vitamina C... A gente tomando a vitamina C oral e sempre suplementos de vitamina C, você dosa? Eu doso, porque tem muita deficiência de vitamina C também. Eu pego muito, muito, muito. E é até para me resguardar a questão de, às vezes, um risco de hematoma maior. Porque acontece, às vezes, se a pessoa está com uma deficiência grande de vitamina C, um procedimento, assim, muito tranquilo, né? Eu tenho muito pouco... intercorrências, mas às vezes pode acontecer. E então a gente precisa, assim, até para o resultado dela ser bom, né? Porque ela é um precursor muito importante, assim como o zinco, assim como o selênio. É engraçado, eu tenho vitamina C baixa e eu me alimento super bem de fruta, eu tenho uma alimentação legal, assim, não assim, dieta e tal, mas eu tenho uma alimentação bastante ampla de fruta, verdura, bastante alimentos que contenham vitamina C, né? Mas eu tenho a vitamina C baixa. É muito engraçado essa importância isso. de a dosar dosagem, e suplementar. não chegar aí fazendo, porque... E realmente eu tenho essa questão de formar muito hematoma. Assim, em procedimentos muito simples, eu formo muito hematoma. Então,
é muito legal falar isso, porque não adianta às vezes só suplementar. Eu às vezes suplemento, mas eu continuo com ela baixa. E aí você vai, faz um procedimento, faz todo um protocolo e tal, com outros profissionais que não se atentam a isso. E aí tem uma falha de procedimento, mas não pelo equipamento, não pela aplicação Pode ter um efeito adverso, né, indesejado. Exato, e que as pessoas não estão se atentando a coisas pequenas, né, mínimas, assim. Hoje, qual que é o papel do dermocosmético nesse ProAge? Ele entra mais na questão de estimular algumas células a produzir. Então, é uma questão mais celular, de sinalização para células. Então, quando a gente tem os peptídeos, por exemplo, os peptídeos, eles entram nessa função de sinalização. Eles sinalizam para a célula produzir mais colágeno. Não dessa forma. Principalmente, eu acredito que você está falando dos peptídeos de colágeno, é isso? Isso, dos peptídeos de colágeno. Então, eles são mais sinalizadores nesse sentido de mais claro, eles sozinhos, você vai passar ele, você tem um efeito preenchedor, mas não vincos muito grandes, né? Nada assim, mas na verdade eles sinalizam para as células produzirem colágeno. Mas também tem essa questão, se não tiver com uma saúde boa, né? Aí não funcionam tão bem. E aí não adianta só passar o colágeno, como não adianta só tomar, enfim. O sono, como a doutora sempre fala pra gente, a questão, toda essa medicina integrativa por trás, essa avaliação que ela faz, né? Acho que é importante a gente sempre pontuar isso, né? Antes de tudo, né? Tem um procedimento estético que também é muito queridinho das famosas, que é o fio. Os fios de PDO, os fios de bioestímulo de colágeno também tem sido muito comentado e eles geram no paciente uma expectativa surreal. O paciente, quando chega no consultório, doutora, pede, eu vim colocar fio porque eu quero levantar, quero esticar. E é muito difícil, porque às vezes o paciente quer esticar, mas ele não tem pele para suportar, né? Ele já está no derretimento da face. Gostaria que você me falasse um pouquinho da questão do fio, cerejinha do bolo. Sim, eu explico. Como que eu falo para os pacientes, né? Eu falo assim, vamos imaginar que a gente pega um lençol bem fininho e a gente coloca um fio bem tenso lá embaixo. O que vai acontecer? Você vai ver ele por transparência, né? Sim. Você tá mexendo ali, tá puxando, você vai ver. Agora, se você tiver um edredom bem grosso, bem fofinho, isso imaginando que seja a nossa pele, né? O lençol e o edredom. E você põe uma linha, uma corda lá embaixo, você não vai mais enxergar aquilo, né? Ele não, por transparência, você não tem aquele efeito. Então, realmente, você precisa ter a indicação correta para aplicação de fios. Senão, esteticamente, fica feio, não dá o resultado que você quer. Não tem aquele lifting todo, né? Fica artificial. Já vi alguns fios aparentes, exatamente como você está dizendo. Superficializa, né? Não só por erro de técnica, mas é isso. Tem um lençol e não um edredom. Nem um edredom, exatamente. Então, vamos cultivar o edredom, né? Por quê? Porque daí você... realmente, quando a gente olha no microscópio, né? A gente vê a espessura mesmo, muito fina da derme, ela vai atrofiando mesmo, né? Vai ficando muito fina. A gente precisa retomar, espessar, e a gente consegue isso com seja bioestimulador, o próprio Ultraform, que eu acabei nem comentando, mas você falou uma coisa muito interessante, que é a questão de, além dele estimular o colágeno nas regiões, né? O ultrassom microfocado, ele também faz pontos de coagulação no SMAS, que é essa fáscia que recobre o músculo. E aí, aquilo que fica tudo solto, ele vai grudando novamente aquilo. E pela, né, ele dá aquele efeito. Exatamente, uma coisa assim que eu acho muito importante a gente falar também, que ele é um aparelho técnico dependente. Então, quem aplicar aquilo tem que estar muito bem treinado, porque o resultado varia demais, né? Então, a gente consegue ter resultados incríveis com ele, desde que seja muito bem indicado e aplicado. E só para vocês terem uma ideia, esse ultrassom microfocado, ele tem ponteiras diferentes para áreas do corpo variadas, né? Então, hoje se faz muito pescoço, papada, colo, né? Área dos olhos, e trabalhando camadas não só de pele, mas também de músculo. Hoje vocês podem ver que o rejuvenescimento está relacionado com esse bioestímulo completo, né? Não só de pele, né? E pode falar, gente. O que eu tenho visto muito legal é que alguns pontos estratégicos onde você escolhe
fazer o bioestímulo, então, por exemplo, eu já tenho essa pálpebra, um excesso de pele na pálpebra. Então, vendo pontos onde você coloca, por exemplo, aqui, que não tem nada a ver com aqui, mas você coloca aqui e ele dá uma levantada. E não é nem a questão do botox, você faz mesmo estímulo nessa região. E é uma região que a gente não espera, né? E por isso que eu pus o cabelo hoje preso, para ver se estímulo. Por isso que eu vim de rabo, entendeu? Mas brincando, mas realmente eu não vi resultados assim de profissionais mostrando seus resultados. E aí fiz essa brincadeira comigo em casa, falei, puxa, legal isso, né? E são pontos específicos, né, de aplicação, né? É interessante a gente entender que a gente aplica em pontos estratégicos para realmente conseguir, a gente trabalha com vetores, né? A gente chama de vetorização, para trabalhar realmente esse efeito lifting. A gente tem essa região aqui para trás mesmo do couro cabeludo, muitas vezes eu aplico para trás aqui, tem uma certa resistência, né? Que a gente tem que passar um ligamento, mas quando a gente fixa mesmo esses pontos, o resultado é melhor ainda, porque aí é como se você fosse fazendo um vetor mesmo, de subir toda e sustentar essa região. Isso falando, né, com o bioestimulador. Com o ultrassom microfocado, eu também consigo fazer aquela técnica do Fox Eyes. Fox Eyes, tá na moda. Que é muito legal. Explica pra gente, o que é Fox Eyes? Então, é uma técnica que a gente consegue fazer, aplicar, né? Então, eu nunca venho em cima, né, do globo ocular, lógico, mas eu vindo, sentindo a tábua óssea aqui, tem que ter bastante assim mão para aplicar também, para ser bem seguro. Mas quando a gente consegue fazer com um profissional bem capacitado, é muito seguro. E a gente faz realmente tracionando e fazendo esses pontos de coagulação para cima, né? Para a gente conseguir fazer esse efeito lifting aqui dessa região da sobrancelha. Tem resultados muito legais. Eu gosto de associar muito com o blefaroplasma também, que eu acho que eles combinam muito bem, porque essa região dessa pálpebra móvel eu não consigo, né, chegar com quase nenhum procedimento aí. Então, eu acho que o resultado conta pra gente, o que é blefaroplasma? Então, já quero. Já, vamos lá. As pessoas conhecem mais, né, pelo jato de plasma. É uma tecnologia diferente e que a gente vai conseguir, chama blefaroplasma, porque ele vai ter um efeito semelhante à blefaroplastia, né? Então, é necessário fazer sob anestesia local. Então, eu anestesio realmente toda essa região, com toda a técnica de asepsia, né, pra gente não ter nenhum risco. E aí, eu faço realmente toda essa região, geralmente eu já faço inferior e superior, que essa região também é uma região que se beneficia muito do resultado. É o famoso blefaro sem cortes. Exatamente. Que é muito importante, onde o paciente, se tiver um fototipo, ou seja, um tom de pele mais alto, né? E se o paciente não tem uma pele muito fininha, tem que tomar cuidado. Então, assim, façam apenas com um profissional realmente habilitado, né, doutora? Porque tem possibilidade de risco, né? Isso. Pode ficar manchado, enfim. Então, a dica que eu falo é assim, o profissional que está ali se propondo a fazer um procedimento, ele tem que saber tratar todas as complicações possíveis daquele procedimento. Porque eu acho que assim o paciente se sente confortável, né? Tem melhores resultados. Exato, né? E assistido, porque é muito desagradável quando não tem aquele apoio, né? Ocorre um efeito colateral e ele não tem aquele respaldo, né? Então, eu recebo muitos pacientes, assim, eles se sentem muito... Eu não sei, desassistidos. Vulneráveis, eu acho que seria a palavra, né? Porque ele confiou ali naquele profissional e na hora que deu algo que ele não esperava que fosse acontecer, aconteceu, ele não tem a quem recorrer, né? Isso é muito desagradável. Quando a gente fala de ruga, já que estamos falando de blefaro sem cortes, nós sabemos que a doutora acabou de falar também, com relação à toxina botulínica, é importante iniciar precocemente sua aplicação antes que você já tenha ruguinhas formadas, profundas, estáticas, aquela ruga que a gente já olha para você, já vê ela muito bem aparente. E, doutora, qual
Com qual idade, então, a gente precisa começar a fazer toxina botulínica para não ficar com a pele toda marcada a ponto de a toxina que é aplicada no músculo não mais surtir esse efeito nas rugas? Porque a toxina botulínica, então, ela vai agir fazendo paralisando ali de forma que a gente controla um músculo específico. Então, quando eu sorrio, aparece a ruguinha, quando eu levanto a testa, aparece a ruguinha, aí isso eu consigo paralisar. Agora, quando mesmo sem fazer nenhum movimento, né, eu dou o exemplo daquela ruga aqui na glabela, porque é uma ruga que geralmente é muito marcante, né, as pessoas se incomodam muito com ela, porque dá aquele aspecto de bravo, né, no rosto. Então, aí você vê aquela ruga ali mesmo, a pessoa sem estar brava, sem estar fazendo aquela expressão de brava, é porque a toxina não vai fazer efeito mais ali, né. Então, eu costumo falar que é uma cicatriz, porque ele fraturou sua pele, ele aderiu lá embaixo e não volta mais se a gente não usar outras coisas que não a toxina. Sim. Então, assim, não existe, Cris, uma idade, assim, eu vou falar, uma idade é essa. Não existe, por quê? Porque cada caso é um caso. Sim. Tem pessoas que a família, eles chegam assim muito novinhos e falam, doutora, eu não quero ficar igual a minha mãe, que tem aquela ruga, assim, daquele tamanho, minha avó também tem. Então, aí, às vezes, até com 25 anos eu acabo fazendo nessa região, porque é impressionante como a força daquele músculo... tem que ter uma avaliação muscular, exatamente. né? E muitas vezes eu não faço em tudo, assim. Não vou ficar aplicando toxina periocular, sendo que é uma paciente de 25 anos, sendo que não tem necessidade, sabe? Sim, sim. Então, aí, cada caso, a gente vai avaliando. No caso do envelhecimento, que a gente vê também na flacidez de pele, é que marca mais a questão dos poros dilatados, eles ficam mais visíveis. E aí, as pessoas pensam que é uma questão de oleosidade e tal, mas não é, né? Então, a gente tem que pensar também na questão de tratar a pele também, né? A gente fala só de bioestímulo, que é dérmico, e a gente tem que tratar mais esse epiderme. Aí tem alguns lasers que são bem legais também, né? Para dar um aspecto de uma pele mais saudável também, não tem? O Lavian é um. É um deles, né? Porque ele age bem superficialmente, então a gente consegue melhorar. Então, ele, até a grande, eu acho que, sacada deles é falar daquele efeito BB Cream, né? Que ele dá um efeito imediato ali de você sem maquiagem. E também uma grande versatilidade dele é ser utilizado em todo o fototipo, né? Então, ele é um laser que me agrada muito pela essa inclusão, né? Eu acho que você não segmenta, né? Não exclui ninguém ali da possibilidade de acesso. E lembrando dos pacientes étnicos, exatamente, né? Às vezes um paciente tem o fototipo baixo e ele pode ter uma descendência étnica e ele pode ter manchas, né? Enfim. Isso. A questão desses peelings que estão sendo feitos muito, assim, a região orbicular aqui, peeling de cróton, peeling de fenol, não afina muito essa região. Eu fico imaginando que a gente já tem uma pele, a minha muito fininha aqui, não vai afinando muito? Que você usa essa prática ou não muito? Prefere mais os lasers, bioestimuladores? Eu trabalho muito com ATA, um dos ácidos que eu uso muito, né? É o fenol atenuado, mas eu confesso que me dá um pouco de receio de usar, assim, porque o pós, ele é extremamente agressivo, né? Então, você afasta das atividades. Isso, você tem um edema, né? Você precisa ter uma indicação, assim, de escolher realmente o paciente que tem o perfil para estar fazendo aquilo. Essa pele é extremamente fina já, né? Então, sempre que você puder fazer algo que vá estimular também, né? Seria mais indicado, né? Mas é uma possibilidade. Ou preparar mais essa pele, para sentir que, né, preparar mais esse paciente, porque os resultados são lindos realmente, né? E deixa eu contar uma coisa também, que eu não sei se vocês sabem, mas mesmo com o ultrassom microfocado, como a gente escolhe a profundidade que a gente quer ir, com as ponteiras mais superficiais, a gente consegue o efeito também de fechamento de poros, né? De melhorar o aspecto de poros abertos da pele também. Então, a gente tem que morar na clínica com ela. Não, um cronograma de tratamento, né? Quais procedimentos vão ser feitos dentro de um cronograma. Isso é legal, né? É muito legal. Eu acho que é legal. Geralmente, eu passo o cronograma inteiro e deixo a paciente muito à vontade. Eu falo, olha, a gente pode começar com isso, depois você vai voltar, a gente vai continuar. Porque não é chegar e um dia e harmonizar. Isso, porque exatamente. falar, eu quero fazer harmonização facial
e pensa que é em um dia, né? Exatamente. Eu acho, me incomoda um pouco isso de você querer vender o seu serviço de uma forma assim, sem olhar realmente o que aquela pessoa vai se beneficiar mais, o que ele, né, tentar encaixar o que você quer vender ali, né? Me incomoda isso. Então, eu acho que você tem que realmente olhar, fazer um plano já a longo prazo, para ela já entender esse processo, explicar mesmo, né? Todo o processo de envelhecimento, desde o ósseo, desde toda essa região que a gente tem que ir reposicionando. É uma programação terapêutica, exatamente, né? Um planejamento. Isso, e você tendo a parceria daquela pessoa que te procura, do paciente, fica tudo mais fácil, né? A gente seguir com o tratamento, porque acaba ficando anos, né? A gente vai ficando... Que não é a beleza só, de fora pra dentro, dentro pra fora. A gente vai ficando amigo, né? Eu tenho várias amigas ali, queridas. É isso aí. Pessoal, nós queremos agradecer a presença da doutora Liara. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. Tema muito importante aí. Sempre nos pedem para falar desses procedimentos estéticos aí, da modinha, da harmonização facial. E espero que vocês tenham gostado do nosso Beleza na Lata de hoje, falando sobre cronoenvelhecimento. Se você quiser saber mais, novos temas, aproveita, curte o nosso canal, tecla ali no sininho, compartilha com quem você sabe que gosta de falar sobre beleza. Então, eu aqui, doutora Cristiane Sonsino e professora doutora Gisela Coan, no Beleza na Lata, estamos aqui para falar tudo com você na lata. O que mais? Olha o nosso colega lá, tá dando uma dica. Eu vou ficar também à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, pode me mandar, tá bom? Muito obrigada. Antigamente a gente dizia assim, não, porque eu não sou antiga. Antigamente eu ouvi dizer que antigamente se dizia assim, ó, depois que inventaram a calça jeans e o capim braquiária, não tem mulher feia, nem pasto ruim. Isso diziam os antigos diziam, né? E agora a gente tem que mudar o termo, né? A gente fala depois dos procedimentos estéticos, da medicina, não tem mais mulher feia. Existe a desinformada, mas feia não tem mais. Dá para envelhecer bem, Dá para envelhecer bem. E agora, com a calça jeans e procedimento estético, nós estamos lindas, hein? É isso aí. Obrigada, pessoal, muito doutora. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, Gi. Cris. Aguarde-nos no próximo episódio do Beleza na Lata. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.